Você sabia que 7 em cada 10 feijoadas do Brasil saem do Paraná? Você sabia que das feijoadas famosas de São Paulo, feijoadas de chefes renomados, feijoada dos sábados no Rio de Janeiro nas escolas de samba que arrecadam fundos para fazer o carnaval, 7 em cada 10 são do Paraná? Pois é, eu também não tinha pensado sobre isso. Mas quando a gente começa a refletir, a gente começa a encontrar argumentos que mostram que uma boa comunicação pode trazer orgulho sobre a produção do feijão paranaense, por exemplo. Essa região que vai de Curitiba, Campo Largo até Guarapuava é uma região privilegiada. Estive conversando com a doutora Vânia do IDR e ela estava comentando que essa região que você tem as florestas araucárias, que elas se desenvolvem nessa região, esse terroir, esse microclima que tem nessa região, ele leva a um feijão distinto, um feijão de sabor diferente. E eu fui atrás de experimentar e a verdade, gente, faz diferença. Uma outra coisa, se você experimentar um feijão Unamax do IAC, Tapicuru, um feijão novo do IDR, ou um Urutau do IDR, amigo, é um feijão preto diferente. É uma feijoada diferente. É um resultado realmente que te faz ter vontade de consumir de novo. Conversando com donas de casa, em casa mesmo, a minha mãe, minha esposa, outras pessoas que cercam a gente, comentam às vezes o seguinte: poxa, eu fiz o feijão do mesmo jeito que eu sempre faço. Só que dessa vez, não sei, não acertei muito. Não tem vezes que a gente vai comer um feijão e a gente experimenta ele, uau, que delícia de feijão. Pode ser o carioca, pode ser o rajado, pode ser o vermelho, o que você tiver acostumado. Mas você percebe uma diferença nele. O que é essa diferença? Variedade, gente. Variedade faz diferença, por isso que ela tem nome, não é só para satisfazer os aspectos agronômicos. Quem trabalha com isso dentro das instituições de pesquisa, né, se for conversar lá com o Dr. Menezes, com o Dr. Sérgio Carbonel, com o Dr. Alisson Chiorato, com o pessoal da pesquisa, né, da pesquisa da Embrapa, o Pedro Sarmento, que cuida, né, de fazer a conexão entre a pesquisa e os produtores, o José Neto do IAPAR, se você for conversar com eles, eles percebem a diferença e comentam sobre isso, o consumidor não sabe. Bom, pegando esse fato e pegando um outro fato, de que a gente pode e precisa aumentar o consumo, aonde que a gente vai começar? Vamos começar pelos polos de produção. Por exemplo, o polo de produção do Paraná, produção de feijão preto, principalmente focado na região centro-sul do Paraná. Será que o caixa do banco, o vendedor da loja de sapato, a dona da lojinha ali da esquina, sabe que 7 em cada 10 pratos de feijão e de feijoada do Brasil saem dessa região? Sabem que um feijão bem preparado dessas cultivares que eu mencionei são diferentes de outras cultivares? São diferentes de feijões produzidos em outras regiões? Não sabe. Uma outra coisa que existe, uma tensão, uma polaridade, uma polarização entre o rural e o urbano. Claro, o pessoal da área urbana, mesmo no interior do país, sabe que é produzido soja, mas ele não entende o que isso impacta na vida dele. Ah, é produzido soja, recorde de exportação, bilhões de dólares, PIB. Para ele não sente como ele impacta lá na venda da loja dele, loja de sapato. A pessoa que trabalha numa indústria não faz a mínima ideia como é que aquilo impacta. Mas quando você mostra que um prato de feijão é produzido naquela região e aquilo ali é agroalimento, isso faz diferença. E nós temos uma grande possibilidade de mobilizar essa região sul do Paraná
Centro-Sul, por exemplo, principalmente, mas existem outras aí para serem mobilizadas. Vai fazer um piloto com essa região de trazer o orgulho para as pessoas, um orgulho de que aquele feijão tão especial que é consumido lá em outras capitais do Brasil, nas feijoadas de quarta e de sábado, são originadas na sua região. Isso faz diferença. Uma outra coisa que faz diferença. Se você não está acompanhando de perto a agricultura, você não está vendo o esforço que existe em transformar o solo novamente, regenerar o solo num solo vivo. Em outras palavras, o solo ter minhoca. Solo com minhoca quer dizer que ele tem ali aquele ambiente reequilibrado, onde milhões de seres vivos habitam. E esses seres vivos é que fazem dar uma produção, uma produtividade melhor. Então, recuperação de solos, isso é uma coisa que vem acontecendo nos últimos anos. O uso de produtos biológicos que vão manter esse solo vivo, que vão manter a sanidade das plantas, sem utilização de produtos químicos. Existe hoje produção já, em muitos casos, de 95% dos produtos aplicados serem biológicos. O consumidor precisa saber disso. Você, se é consumidor ou se você está dentro da cadeia produtiva, nós temos a missão de levar essa informação para o consumidor. Ele saber essas coisas. Quando você conhece mais a respeito de um produto, você tem mais critérios para apreciar ele. Você entende o que está envolvido naquela produção e você pode sentir orgulho daquela produção. Pegue, por exemplo, as indicações geográficas que estão nascendo por aí. Vamos citar lá de Minas, famosas lá do queijo da Serra da Canastra. Se você passa por lá, você compra um queijo para trazer para a tua família. Se você tem possibilidade, você compra um queijo para dar de presente para um amigo fora daquela região. Nós podemos e vamos fazer o feijão preto do Paraná ser motivo de orgulho e ser motivo de desejo das pessoas de outras regiões. Nós podemos chegar ao ponto de visitar amigos e levar o feijão do Paraná. Quando eu falo assim, dá vontade de rir, né? Parece que é demais, mas não é. Experimente para você ver como isso faz diferença. E nós temos como fazer isso. Tenho conversado já com alguns interlocutores do governo do estado, conversado com instituições, SEBRAE, o IDR, universidades, tive uma conversa muito interessante lá em Cascavel, lá no sul no sudoeste do Paraná também, nós começamos a mobilizar isso. Isso vai contribuir também, criar uma base para aumento de consumo, uma promoção de consumo, um projeto, né, como o que a gente está trabalhando, o Viva Feijão. Mas voltando à questão do feijão do Paraná, tem um outro raciocínio que eu tenho desenvolvido, que é o seguinte: quando é que o feijão chegou no Paraná? Bom, a princípio, os livros mostram, deixa um pouquinho nebuloso, mas mostram que ele veio com os europeus. Será? Você já ouviu falar do caminho do Peabiru? A rota do Peabiru? É um caminho que liga Cusco, lá no Peru, passa por vários países da América do Sul, entra pelo Paraná, bifurca e vai para Santa Catarina e para Cananéia. Gente, mais de 2000 anos esse caminho existia e foi utilizado. O que me chamou a atenção? Lendo uma vez sobre esse caminho do Peabiru, eu vi que eles vinham plantando, porque eles começaram vindo buscar onde que o sol nascia, né, e chegaram no Atlântico. A gente saindo lá de Cusco. Só que, curiosamente, Cusco é uma região mesoamericana. Essa região é onde se desenvolveram várias cultivares de feijão do mundo, inclusive do Paraná. Então, não é um exagero a gente pensar que antes de Cristo já se plantava feijão no estado do Paraná. Podemos usar isso como um argumento de marketing. Você conta a história do feijão, que tem uma variedade desenvolvida e tal, um feijão que, esqueci de mencionar, né? Você pode harmonizar o feijão com vinho.
por exemplo, um feijão na Max com um vinho Malbec, experimente e me conte depois. Não é delírio, isso é uma coisa que realmente faz diferença. Vamos lá. Então você tem a história, você tem como, você pode ter aí o resgate dessa história do Peabiru, já conversei com historiadores que disseram sim, isso é possível. Você tem a forma que isso é produzido, com uma agricultura regenerativa, né? Cuida do solo. Você tem uma região, então você pode ter uma indicação geográfica, e você tem um produto que atende à necessidade financeira de sustentação de pequenos produtores, pode chamar eles de familiares se quiser, mas pequenos produtores, médios e grandes produtores. Está nas nossas mãos, gente, a gente fazer uma mudança legal e aproveitar isso. No primeiro momento aqui, mas depois na exportação. A Nájila do IBRAF esteve recentemente no México, e sem dúvida nenhuma há espaço no México para a gente chegar lá e colocar essa história toda, colocar essa narrativa toda sobre como é que é produzido o feijão preto do Brasil que é exportado. E aí Santa Catarina vai contar a história, o Rio Grande vai contar a história. Tem outras histórias ótimas para contar, gente. O feijão da região de Madre de Deus, de Nepomuceno, de Lavras, São João del Rei, aquele feijão ali pode ser uma rota do feijão também, do feijão vermelho. Uma outra rota do feijão, noroeste de Minas Gerais. Afinal de contas, o polo de produção ali, que tem como epicentro Paracatu, tem feijão rajado, feijão vermelho e agora até feijão alúbia, feijão branco. Olha quantas histórias nós temos para contar. Mas voltando aqui para o Paraná, a ideia é que nós possamos começar a conversar sobre isso, desenvolver o turismo nessa região, chamar o pessoal da gastronomia para que eles desenvolvam pratos, resgata prato antigo, cria prato novo, cria alternativas. Se criança não gosta muito do feijão tradicional, existe bolo de feijão. Nós fizemos, né, a Valéria aqui do IBRAF providenciou que a gente tivesse, na comemoração dos 18 anos do IBRAF, um bolo de feijão que foi servido com espumante durante o fórum lá em Brasília. Existem N receitas. Você já pensou em fazer feijão com peixe, com camarão? Meio estranho? Dá para fazer, tem receitas. Então, se a gente desenvolve isso junto com os restaurantes da região, nós estamos procurando também a Associação dos Bares e Restaurantes, a Brasel, estamos conversando com o FEComércio, aqui em Curitiba, e vamos buscar meios de nós termos recursos para fazer essa campanha em prol do feijão. E a partir do momento que aqui esse feijão for respeitado, for motivo de orgulho, nos outros estados, em São Paulo, Rio, aonde for, fora do Brasil, aonde for exportado, as pessoas vão levar essa história. E nós vamos ter a possibilidade de agregar valor para o produtor. Nós precisamos agregar valor para o produtor. E nós podemos agregar valor. Tenho certeza, tive uma conversa já, por exemplo, com o secretário Ortigara, que durante muitos anos esteve na Secretaria da Agricultura, hoje está na Secretaria da Fazenda, achou que faz sentido. Né? Estamos preparando outras conversas aqui no Paraná e temos certeza que há um espaço muito bom para nós desenvolvermos rotas do feijão. Pense sobre isso, mande suas sugestões, acompanhe a gente nas mídias sociais do IBRAF, principalmente se você está olhando na área de consumo, siga o Viva Feijão, nós vamos colocar mais sobre essas ideias lá em breve. As mídias do IBRAF oficial no Instagram e outros daí no Facebook, enfim, acompanhe e divulgue isso. Tenha orgulho. Se você está na área do feijão, empresa que tem produtos que fazem parte aí dos insumos, tenha orgulho. Viva o feijão da sua região. Viva a ideia das rotas do feijão. Viva o feijão. Vem com a gente. O IBRAF está aí para isso. Uma instituição sem fins lucrativos que completa 20 anos no ano que vem, buscando arregaçar as mangas e fazer acontecer. Forte abraço, muito obrigado e te encontro no próximo vídeo.